Olá, me chamo Ramon Ramos e, sob a orientação da professora doutora Mariana Vieira Sobral, irei apresentar os resultados do trabalho intitulado Mecanismo da cardiotoxicidade induzida por doxorubicina e potenciais estratégias cardioprotetoras. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente com os pesquisadores Karine Kelly Gadelha Marques, Geraldo Moisés Odilei Amorim e Adegildo Rolim Abreu Júnior. Câncer é um termo genérico utilizado para definir um grupo de doenças de origem multifatorial, que, devido às alterações no mecanismo de controle da proliferação e morte celular, são caracterizados pelo crescimento desordenado das células. É considerado um grave problema de saúde em todo o mundo e uma das causas mais importantes de morbidade e mortalidade. As alterações acumuladas durante o processo de carcinogênese, tais como ativação de oncogênese e inibição de genes supressores de tumor, levam ao aparecimento de características específicas nas células tumorais malignas, que incluem autossuficiência e sinais de crescimento, evasão da apoptose e invasão tecidual e metástase. Em termos epidemiológicos, o INCA destaca os cânceres de próstata, pulmão, mama feminina e cólon e reto como os mais incidentes, destacando ainda os cânceres de colo de útero, estômago e esôfago. Para o Brasil, no triênio 2020 e 2022, a estimativa de ocorrência é de 625 mil novos casos de câncer por ano. Já na conjuntura mundial, aponta que 18,1 milhões de novos casos no mundo, com cerca de 9,6 milhões de mortes apenas em 2018. Como recursos terapêuticos utilizados no tratamento do câncer, diversas são as modalidades disponíveis, incluindo tratamento cirúrgico, a quimioterapia, a radioterapia, terapia-alvo e imunoterapia. Nesse contexto, a quimioterapia, definida como a terapia que usa o agente químico citotóxico, é uma das abordagens mais aceitas para o tratamento, desempenhando um papel de liderança nesses regimes terapêuticos para muitos pacientes com câncer. O surgimento da quimioterapia citotóxica trouxe uma ampla diversidade para uma melhora significativa do tratamento do câncer. Porém, esse sucesso observado tem se mostrado discreto diante da toxicidade não seletiva exercida pelos agentes antineoplásicos clássicos e a quimioresistência. A doxorubicina é um dos mais comuns agentes quimioterápicos utilizados como primeira linha, altamente potente e eficaz de forma isolada ou em combinação. É um antibiótico da família das antraciclinas. Dessa forma, ela possui atividade antitumoral descrita como agente intercalante do DNA e por inibir topoisomerase. Apesar dos efeitos, a sua eficácia terapêutica no clínico, os efeitos colaterais tóxicos agudos e crônicos dose-dependentes em cardiomiócitos leva a uma limitação do seu uso. Os efeitos agudos são caracterizados como arritmia e disfunção ventricular esquerda transitória, e as doses acumulativas de antraciclinas podem causar disfunção sistólica ventricular esquerda e insuficiência cardíaca congestiva. Outro sim, por ser dox um agente com alto poder cardiotóxico utilizado para terapias de diversos tipos de câncer, vem sendo continuamente investigada a hipótese do uso de potenciais agentes cardioprotetores em evitar ou reverter os efeitos tóxicos deste fármaco. Diante desse contexto, os objetivos do presente trabalho foi realizar uma revisão da literatura relacionada aos mecanismos de ação e efeitos adversos da doxorubicina, além de apresentar possíveis abordagens terapêuticas capazes de inibir ou reduzir a cardiotoxicidade induzida pela doxorubicina. Para essa revisão da literatura, foram selecionados artigos científicos que abordavam a cardiotoxicidade induzida pela dox, preferivelmente em língua inglesa, a partir de 2015, nas seguintes bases de dados online: PubMed e Wiley. Os descritores selecionados foram de acordo com o Medical Subjects Headings da US Library of Medicine, sendo estes utilizados. Os critérios de exclusão foram: não se referir ao tema central da pesquisa, não descrever via de sinalização do efeito antitumoral ou do efeito tóxico investigado, além de abordar exclusivamente outros tipos de toxicidade induzidos pela doxorubicina ou outras antraciclinas, como também publicações anteriores a 2015 foram descartadas. A doxorubicina é uma antraciclina de origem natural, derivada do fungo Streptomyces eucertius, e essas substâncias possuem um anel tetraciclo ligado à dalnosamina, e esses anéis, quinona e hidroquinona, permitem a troca de elétrons, que traz um grande potencial para a geração de radicais livres, como também a formação de cardiomiopatias incomuns, que estão relacionadas diretamente à dose cumulativa do fármaco. Entre as mudanças bioquímicas observadas, temos o estresse oxidativo, a interrelação ao DNA e a estabilização da topoisomerase, que levam a danos diretamente relacionados à transcrição e à replicação celular, que podem direcionar, obviamente, a célula apoptose.
O uso terapêutico do cloridrato de doxorubicina está relacionado a doses únicas de 60 a 75 mg por metro quadrado, sendo um recurso precioso para o tratamento de diversos carcinomas, do tipo carcinoma de mama metastático, sarcomas adultos e pediátricos, além de linfomas malignos em combinações com outras drogas, como a ciclofosfamida e os alcaloides da vinca. As manifestações tóxicas gerais dos indivíduos submetidos ao tratamento estão relacionadas à leucopenia, mielossupressão, trombocitopenia e anemia, também destacando a mucosite, estomatite, diarreia e alopécia. Porém, a cardiotoxicidade representa de fato o efeito indesejado mais característico da DOX. O risco de desenvolver cardiotoxicidade aumenta de acordo com a dose recebida. Foi demonstrado que, em todos os indivíduos com câncer em tratamento com DOX, a ocorrência de cardiotoxicidade geral foi de aproximadamente 9%, sendo que a maioria dos casos ocorreu imediatamente após a conclusão do primeiro ano de quimioterapia. Um estudo demonstrou que pacientes que receberam uma dose cumulativa total de 400 mg exibiram um aumento de 5% no risco de insuficiência cardíaca, observando um risco ainda maior de 26% e 48% quando a dose foi de 550 e 700 mg por metro quadrado, administrados respectivamente. A cardiomiopatia pode ocorrer de duas formas. A primeira representa uma forma aguda, caracterizada por alterações nos eletrocardiogramas anormais, redução da força de ejeção, definida assim como a síndrome do pericardite e miocardite. Já a toxicidade crônica é relacionada diretamente à dose superior de 550 mg por metro quadrado e é basicamente uma insuficiência cardíaca congestiva com alta mortalidade, próxima de 50%. Do ponto de vista celular, é observado uma intensa remodelação da musculatura cardíaca, observado principalmente pela remodelação do tecido, vista a vacuolização deste, além de alterações citológicas do tipo em mitocôndrias ou em retículo plasmático, como também a diminuição da rede de miofibrilas, caracterizada por uma degeneração celular. Os primeiros estudos relacionados à indução do estresse oxidativo pela DOX demonstraram que várias enzimas atuam nesse processo, incluindo citocromo P450, NADH desidrogenase, por exemplo. Mas o papel importante relacionado é a via metabolização por meio da aldocetoredutase, para produzir o metabólito doxorubicina. Esse metabólito ele possui dois efeitos principais. Primeiro, ele atua alterando a homeostase do cálcio e segundo, ele atua diante da formação de diversas proteínas relacionadas ao ferro. O aumento da concentração deste metabólito nos cardiomiócitos inibe a captação de cálcio pela calcio-ATPase do retículo endoplasmático, levando ao aumento da concentração citoplasmática deste íon, que culmina necessariamente no atraso da contratilidade dos cardiomiócitos, visto que esse íon está relacionado diretamente a isso. Também a indução da oxigênio-sintase endotelial pela aumento da atividade da cálcio-calmodulina. Além disso, a indução da apoptose, visto que esse íon está relacionado diretamente a esse processo. O estresse oxidativo foi proposto como um dos principais contribuintes para a morte celular e disfunção do cardiomiócitos após tratamento com doxorubicina, que age induzindo diretamente o aumento destas espécies reativas. O ciclo redox da DOX consiste primeiramente no anelquinona, que é reduzida a semiquinona, em reação catalisada pelas enzimas dependentes de NADH. A semiquinona doa um único elétron para a molécula de oxigênio e se recicla na forma de quinona. Durante este processo, o ânion superóxido é gerado. Este ânion interage com a superóxido desmutase, produzindo o peróxido de hidrogênio, que pode ser detoxificado pela ação da catalase ou glutationa peroxidada. Na presença de íons ferroso, por exemplo, o peróxido de hidrogênio é rapidamente convertido a radicais hidroxilas, por meio da reação de Fenton. Este íon reativo pode oxidar lipídios e membranas e subsequentemente gerar radicais lipídicos, por exemplo, o 4-hidroxi-2-noneal, que é o HNA. Esse é um eletródo potente e um dos aldeídos mais tóxicos gerados durante a peroxidação lipídica. Como consequência, essa formação de radicais livres lipídicos pode ser tóxico para a célula. Além disso, a topoisomerase foi identificada como um mediador molecular de cardiotoxicidade. A TOP é localizada tanto no núcleo quanto na mitocôndria e é um importante regulador da topologia do DNA.
ao catalisar a quebra e a reintegração do DNA para permitir que as fitas passem umas pelas outras. A ligação do fármaco à topoisomerase e ao DNA forma um complexo de clivagem de top2-beta-dox-DNA. E ao se ligar à topoisomerase, a DOX supostamente interrompe a integração desse DNA, levando ao acúmulo de quebras de fita dupla, desencadeando assim a apoptose. Foi observado também que a doxorubicina foi capaz de induzir a apoptose tanto pela via intrínseca quanto a via extrínseca. A primeira via, a via intrínseca, foi observado que a doxorubicina foi capaz de liberar o citocromo C, consequentemente ativando a caspase 3. Da mesma forma, foi observado que o estresse oxidativo induzido pela DOX também pôde estimular a morte por meio do recrutamento de ligands associados à apoptose pela via extrínseca, induzindo assim a montagem do complexo de sinalização indutor de morte, que por sua vez leva à ativação das caspases e, subsequentemente, clivagem dos seus substratos. Foi observado que tanto diversos receptores foi aumentada a expressão do RNA mensageiro. Outros estudos associou também a morte celular por apoptose por aumento da expressão de ligands, do tipo do ligand faz. Outros estudos foram relacionados também à apoptose, à expressão do receptor pela sinalização citosólica do cálcio. O acúmulo de ferro das mitocôndrias causou peroxidação lipídica em suas membranas, o que desencadeou um tipo específico de morte celular programada chamada ferroptose. A ferroptose é uma forma distinta de morte celular regulada, sendo um processo dependente do ferro, e foi descoberta pela primeira vez em células de carcinoma, caracterizadas pelo acúmulo de ferro e de espécies reativas de oxigênio, o que pode sobrecarregar as defesas antioxidantes, causando assim danos mitocondriais, o que leva necessariamente à morte celular. Então, está claro que o acúmulo de espécies reativas e lipídios induzido pela doxorubicina pode levar à ferroptose em cardiomiócitos. Foi relatado de diversas maneiras esses danos relacionados principalmente à mitocôndria, que leva à peroxidação lipídica dessas estruturas, a oxidação das proteínas, como também é observado o dano ao DNA dessa estrutura. Dessa forma, podemos observar diversos potenciais agentes terapêuticos e alvos para a ação de drogas cardioprotetoras. Dentre elas, temos o dexarrosaxano, que é um agente quelante do ferro, que foi aprovado pela FDA e Anvisa para a prevenção de cardiotoxicidade. Foi utilizado com bastante eficácia antitumoral em cardioproteção em crianças com leucemia linfoblástica. Outra forma é o ronoquinol, que é um flavonoide extraído da casca da Magnolia officinalis, e estudos não clínicos apontam que a substância protegeu o coração de ratos contra cardiomiopatias induzidas por doxorubicina, sendo capaz de inibir a cardiotoxicidade em modelos de sistema enxerto sem comprometer a sua efetividade. Dessa forma, podemos concluir que a cardiomiopatias induzidas pela doxorubicina é complexa e multifatorial, sendo uma grande preocupação ao se avaliar novos candidatos a fármacos durante a pesquisa não clínica. Em relação à DOX, mesmo considerando seu potencial terapêutico, a indução da cardiotoxicidade limita seu uso clínico. Felizmente, os mecanismos de cardiotoxicidade induzida pela DOX estão gradualmente sendo elucidados nos últimos anos e se associam como principal fator à produção de espécies reativas de oxigênio, o que aponta para o desenvolvimento de antioxidantes e de caracterização do seu importante papel profilático contra a cardiotoxicidade induzida pela droga. Em suma, os mecanismos de morte de cardiomiócito induzidos por DOX não são absolutamente independentes, com um crosstalk de diversas vias e sobreposição de vias de sinalização, confundindo e complicando ainda mais a cardiotoxicidade. O estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, apoptose e ferroptose desempenham um papel importante no desenvolvimento de cardiomiopatias. Identificar intervenções bem-sucedidas que poderiam atenuar a cardiotoxicidade induzida pela DOX é de extremo benefício clínico para pacientes com câncer tratados com este quimioterápico. Devido às evidências encontradas até o momento, a prevenção da sobrecarga de ferro no músculo cardíaco por meio da via de sinalização do ferro e da apoptose pode ser uma estratégia eficaz na melhoria da cardiotoxicidade induzida pela DOX. Os estudos futuros são necessários para confirmar essa hipótese. Por fim, assim, no desenvolvimento de estratégias profiláticas para cardiomiopatias induzidas por DOX, pode ser considerada uma abordagem de terapias combinadas que atuem sem comprometer a eficácia terapêutica do agente quimioterápico.
contra o câncer. Os alvos específicos podem incluir a mitocôndrias, núcleo e receptores de membrana envolvidos na regulação do redox. Obrigado.